Teve um período em que eu sentia que minha mente nunca desligava. Mesmo nos momentos em que tudo parecia tranquilo por fora, por dentro havia um barulho constante, uma inquietação difícil de explicar, como se eu estivesse sempre esperando algo acontecer, algo dar errado, algo fugir do que eu tinha planejado. Eu acordava pensando no que ainda precisava ser resolvido. Dormia revendo tudo o que poderia ter sido diferente. E no meio disso, carregava uma sensação estranha de responsabilidade excessiva, como se o futuro dependesse exclusivamente das minhas decisões certas. Eu tentava ser cuidadoso, tentava prever, tentava não errar, mas quanto mais eu tentava controlar o resultado, mais distante eu ficava da paz que eu tanto buscava. No fundo, havia uma pergunta silenciosa que me acompanhava todos os dias. Por que, mesmo fazendo tudo o que está ao meu alcance, eu continuo me sentindo perdido? Por que confiar parece tão mais difícil do que controlar? Fica comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou te mostrar exatamente quando desisti de controlar o resultado e como foi ali que encontrei a resposta que tanto buscava, de um jeito que eu jamais teria imaginado sozinho. Se essa mensagem começar a tocar o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde essa palavra está chegando. Eu achei que o problema era o mundo, as pessoas, as circunstâncias, o tempo que não colaborava, as portas que não se abriam. Durante muito tempo, eu vivi com essa sensação de que precisava estar sempre atento, sempre pronto, sempre um passo à frente do que pudesse dar errado. Como se a vida fosse uma sequência de armadilhas e eu precisasse ser rápido, inteligente e forte o suficiente para não cair em nenhuma. Eu dizia para mim mesmo que era cuidado, que era responsabilidade, que era maturidade. Mas, no fundo, o que eu sentia era exaustão. Eu estava cansado antes mesmo do dia começar. Não era preguiça, era um desgaste que vinha de dentro. Minha mente não parava. Ela acordava comigo e ia dormir depois de mim. Eu repassava decisões antigas, tentava prever conversas futuras, imaginava cenários que talvez nunca acontecessem. E enquanto eu tentava controlar tudo o que ainda não existia, o presente passava quase sem ser vivido. Eu estava sempre lutando contra algo que ainda nem tinha chegado. As noites deixaram de ser descanso. O corpo deitava, mas o coração continuava em alerta. O silêncio ficava pesado. Eu virava de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição que aliviasse aquela pressão interna. E muitas vezes eu falava com Deus nesse lugar. Não com calma, com urgência. Uma oração tensa, cheia de pedidos, explicações, tentativas de convencer o céu de que eu precisava de uma resposta logo. Eu pedia ajuda, mas não soltava o controle. Eu queria apoio, não direção. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez você também esteja cansado de tentar entender por que as coisas não se resolvem, mesmo você se esforçando tanto. Talvez você esteja se perguntando em silêncio por que a vida parece tão pesada o tempo todo. Eu cheguei a pensar que esse peso era normal, que todo mundo vivia assim e só não falava, que suportar fazia parte. Mas no fundo, eu sentia que tinha algo errado. Viver não deveria ser esse confronto constante. Não deveria exigir tanta rigidez interna, tanta vigilância, tanto medo de perder o controle. Havia também a sensação do atraso, como se eu estivesse sempre ficando para trás, sempre tentando alcançar algo que nunca chegava. Eu olhava para minha vida e pensava que já deveria estar em outro ponto, mais resolvido, mais seguro, mais em paz. E quanto mais eu lutava para organizar tudo, mais distante eu ficava do sentido que eu tanto buscava. Em alguns dias eu me perguntava se confiar fazia mesmo diferença. Se entregar não era apenas outra forma de se decepcionar. Era mais fácil acreditar que se algo desse errado, pelo menos a culpa seria minha. Controlar me dava essa falsa segurança, a sensação de que eu estava no comando, mesmo quando tudo dentro de mim estava desmoronando. Talvez você também conheça esse sentimento. Essa mistura estranha de força e medo,
de responsabilidade e solidão, de fé e cansaço. Talvez você também esteja tentando ser forte o tempo todo, segurando tudo sozinho, com medo do que pode acontecer se você parar um pouco. Eu ainda não tinha resposta alguma, ainda não sabia o que precisava mudar. Mas algo dentro de mim começou a perceber que, do jeito que estava, eu não aguentaria por muito mais tempo. Foi ali, naquele ponto de exaustão silenciosa, que a revelação começou a se formar. Não como uma frase clara, não como uma solução pronta, mas como uma pergunta que eu não conseguia mais ignorar. Uma pergunta simples, mas profunda demais para ser descartada. E se o problema não fosse a falta de controle, e sim o excesso dele? Essa ideia mexeu comigo. Porque se fosse verdade, significava que eu estava lutando batalhas que não eram minhas, que estava carregando um peso que nunca me foi pedido para carregar, que talvez, no esforço de controlar o resultado, eu estivesse me afastando exatamente da resposta que eu tanto buscava. Eu não sabia ainda como soltar, não sabia o que fazer diferente, mas pela primeira vez eu admiti que continuar lutando daquele jeito não estava me levando a lugar nenhum. E naquele silêncio, entre o cansaço e a confusão, algo começou a ganhar espaço, pequeno, frágil, mas real. A sensação de que talvez existisse outro caminho, um caminho que eu ainda não compreendia, mas que começava exatamente onde o controle terminava. Depois que aquela pergunta surgiu, nada mais ficou confortável do mesmo jeito. Eu tentei ignorar, seguir em frente como sempre, mas algo dentro de mim já estava atento demais para fingir que não ouviu. Eu continuava fazendo o que precisava ser feito, trabalhando, resolvendo pendências, tomando decisões. Por fora a vida seguia normal. Por dentro havia um incômodo novo. Não era medo exatamente. Era como uma consciência que tinha acordado. Uma percepção silenciosa de que, toda vez que eu tentava controlar o resultado, algo dentro de mim se apertava, como se estivesse indo contra um fluxo maior. Eu percebi que meu primeiro impulso diante de qualquer situação ainda era o mesmo: antecipar, calcular, prever, ajustar. Eu fazia isso quase sem pensar. Controlar tinha virado um reflexo, um hábito antigo, uma forma de proteção. Só que agora, diferente de antes, esse reflexo vinha acompanhado de um cansaço imediato, como se uma parte mais profunda de mim dissesse: você não precisa passar por isso de novo. Talvez você esteja sentindo algo parecido. Uma espécie de desconforto interno que não tem nome. Uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o quê. Talvez você esteja percebendo que lutar desse jeito não está trazendo a paz que prometia. Eu comecei a notar o quanto essa necessidade de controle moldava tudo. Minhas reações, minhas conversas, minhas orações. Eu não orava buscando descanso. Eu orava buscando garantia, buscando confirmação de que tudo sairia como eu esperava. E quando a resposta demorava, eu sentia frustração. Como se o silêncio fosse um erro, como se Deus estivesse atrasado ou distante. E não era isso, era outra coisa. Aos poucos, fui percebendo uma tensão constante dentro de mim. Um esforço contínuo para manter tudo em ordem, mesmo quando já não havia forças. Eu confundia fé com resistência. Confiar, para mim, ainda significava tentar entender tudo antes de descansar. E quanto mais eu tentava entender, mais confuso tudo ficava. Comecei a me perguntar coisas que nunca tinham passado pela minha cabeça. Em que momento eu aprendi que descansar era perigoso? Quando foi que eu associei paz à certeza absoluta de resultados? Por que eu acreditava que, se eu soltasse o controle, tudo desmoronaria? Essas perguntas não vinham para me condenar, vinham para me acordar. Mas acordar dói porque tira o apoio de velhas certezas. Havia também uma resistência silenciosa. Um medo que eu evitava assumir. E se eu parar de controlar e nada melhorar? E se eu confiar e mesmo assim doer? E se soltar não trouxer resposta nenhuma? Esses pensamentos vinham à noite, no meio do silêncio, quando já não havia distrações. E eu precisei ser honesto comigo mesmo.
Controlar também não estava me livrando da dor, só estava me deixando mais cansado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, não totalmente rendido, mas já cansado demais para continuar lutando do mesmo jeito. Um lugar em que o coração começa a perceber antes da mente, em que algo precisa mudar por dentro antes que qualquer coisa mude fora. Esse lugar é desconfortável, mas é verdadeiro. Foi nesse despertar interior que eu comecei a experimentar algo diferente. Pequeno, quase tímido. Em vez de reagir imediatamente, eu comecei a pausar. Em vez de decidir tudo no impulso, eu comecei a esperar um pouco. Não porque eu tivesse aprendido a confiar plenamente, mas porque já não tinha energia para sustentar o controle de antes. E nesse espaço pequeno entre o impulso e a reação, algo começou a acontecer. Eu senti, pela primeira vez em muito tempo, um respiro. Curto, frágil, mas real. Como se a vida estivesse me mostrando que talvez eu não precisasse carregar tudo sozinho. Que talvez a resposta que eu tanto buscava não estivesse em controlar melhor, mas em soltar aos poucos. Esse despertar não trouxe clareza total, não trouxe respostas prontas, mas trouxe uma direção interna. Eu ainda não tinha abandonado o controle, mas ele já não mandava em mim do mesmo jeito. Algo estava mudando, não fora, dentro. E mesmo sem saber como seria o próximo passo, eu comecei a sentir que esse caminho, embora desconhecido, conduzia exatamente para onde eu precisava ir. Foi depois desse despertar silencioso que eu entendi que o processo não vem para nos impressionar. Ele vem para nos alinhar. Eu achava que, se Deus estivesse realmente agindo, algo externo precisaria acontecer. Uma resposta clara, uma mudança visível, um sinal impossível de ignorar. Mas nada disso veio. O que veio foi um tempo mais lento, um caminho sem pressa, um silêncio que não explicava nada, mas também não parecia vazio como antes. Os dias continuaram parecidos. As situações não mudaram de repente. As dúvidas ainda apareciam, mas eu já não reagia do mesmo jeito. Algo dentro de mim estava sendo trabalhado enquanto nada parecia se mover fora. E isso foi difícil de aceitar, porque o controle sempre deu a sensação de avanço. O processo não. O processo parece estagnação para quem está acostumado a lutar. Foi aí que algumas histórias antigas começaram a ganhar outro peso dentro de mim, não como ensinamento, mas como espelho. Eu pensava em Moisés andando anos pelo deserto. Não era um desvio, era formação. Pensei em Davi ungido rei, e depois deixado sozinho no campo, cuidando de ovelhas enquanto o tempo passava. Pensei em José esquecido numa prisão depois de ter feito tudo certo. Nenhum deles estava abandonado. Todos estavam sendo preparados. O silêncio não era ausência. Era trabalho invisível. E eu quero que você pense nisso agora. Em qual parte dessa história você se enxerga? Na espera que cansa? No deserto que parece não acabar? Na oração repetida que não recebe resposta nenhuma? Durante esse processo, Deus não mudou minhas circunstâncias primeiro. Ele mudou a forma como eu permanecia nelas. Eu comecei a perceber o quanto eu vivia acelerado por dentro. Mesmo parado, minha mente corria. E agora, no meio desse silêncio, algo estava sendo desacelerado, ajustado, curado aos poucos. Como se Deus estivesse desmontando uma estrutura antiga que me mantinha sempre em alerta. Eu precisei encarar verdades desconfortáveis. Precisei admitir que muitas das minhas orações eram tentativas de manter Deus dentro do meu planejamento. Que eu chamava de fé aquilo que ainda era controle disfarçado. Soltar não era fácil, porque soltar me colocava diante da minha vulnerabilidade. Me fazia admitir que eu não tinha domínio nenhum sobre o resultado. O processo também me ensinou sobre espera. Não a espera ansiosa, cheia de cobrança e prazo, mas aquela espera que permanece, que continua mesmo sem entender, que descansa mesmo sem garantias. Eu aprendi que Deus age de forma profunda quando a gente para de exigir respostas rápidas. Ele constrói raízes antes de permitir frutos. Ele fortalece o interior antes de alinhar o exterior. Teve dias em que eu quis retomar o controle,
voltar para o conhecido. Porque lutar cansa, mas esperar expõe. Esperar nos obriga a confiar em algo maior do que a nossa própria força, e isso assusta. Mas algo dentro de mim já tinha entendido que voltar não era opção. Eu não queria mais viver em guerra constante comigo mesmo. Foi nesse lugar que uma paz diferente começou a se infiltrar. Não uma paz plena, não uma solução, mas um descanso possível no meio da caminhada. Eu ainda não tinha todas as respostas, mas já não precisava delas para continuar. Eu comecei a aceitar que o atraso não era rejeição, que o silêncio não era castigo, que o processo não estava me diminuindo, mas me preparando para viver de um jeito mais inteiro. Aos poucos, começou a fazer sentido o que antes só doía, não porque eu explicava tudo, mas porque eu confiava mais. E confiar, eu descobri, não é saber o que vai acontecer. É continuar caminhando mesmo sem saber. É permanecer mesmo quando o cenário não muda. É descansar no meio do caminho. O processo ainda estava acontecendo. Nada tinha sido concluído. Mas algo fundamental já tinha acontecido. Eu tinha parado de lutar contra o tempo. Parado de brigar com o silêncio. Parado de exigir controle como condição para confiar. E naquele lugar quieto, onde antes havia só tensão, começou a nascer um entendimento novo. Um entendimento que não vinha da mente, mas do coração. Algo que dizia com calma e firmeza: você não está atrasado, você está exatamente onde precisa estar. A cura não chegou como um ponto final. Ela chegou como um descanso que finalmente encontrou espaço dentro de mim. Eu não acordei um dia com tudo resolvido. As situações continuavam abertas, algumas dores ainda estavam ali. O futuro seguia tão incerto quanto antes, mas algo tinha mudado de forma profunda. Eu já não sentia aquela urgência interna de controlar cada detalhe para me sentir seguro. O mundo não tinha ficado mais previsível. Eu é que tinha aprendido, enfim, a não viver mais refém disso. Foi nesse lugar que eu entendi o que realmente estava sendo curado em mim. Não eram apenas as circunstâncias, era a ansiedade que me fazia acreditar que eu precisava ter todas as respostas. Era o medo que me fazia pensar que, se eu não controlasse o resultado, tudo se perderia. Quando isso começou a ceder, algo muito maior aconteceu. Eu me reconciliei com o agora. Algumas histórias antigas voltaram à minha memória com uma clareza nova. Jó nunca recebeu todas as explicações que buscou, mas encontrou descanso quando percebeu que Deus continuava presente em meio à dor. Pedro só foi restaurado depois de falhar, quando entendeu que seu valor não estava na força que ele prometia, mas no amor que o sustentava mesmo na queda. Essas histórias não me ensinaram sobre finais perfeitos, elas me ensinaram sobre alinhamento, sobre confiar mesmo quando a resposta não vem do jeito esperado. Eu passei a olhar o meu próprio caminho de outra forma. Perdas que antes eu chamava de fracasso começaram a revelar livramento. Atrasos que me feriram mostraram preparo. Silêncios que eu interpretei como abandono se revelaram cuidado. Não porque tudo fosse fácil, mas porque tudo tinha um sentido maior do que a minha visão limitada conseguia alcançar naquele momento. Aos poucos, minhas orações também mudaram. Elas ficaram mais simples, menos cheias de pedidos, menos tentativas de negociação. Eu já não dizia a Deus como as coisas deveriam acontecer. Eu apenas permanecia, às vezes em silêncio, às vezes sem palavras, e percebi que, nesse lugar, havia mais presença do que eu jamais tinha sentido tentando controlar tudo. Entregar o controle do resultado não me tirou responsabilidade. Me tirou peso. Me devolveu leveza. Me ensinou que fazer a minha parte não significa carregar o mundo inteiro nas costas. Que confiar não é desistir, é reconhecer limites. Que existe um propósito maior operando mesmo quando eu não entendo o caminho. Hoje, eu sei exatamente onde tudo começou a fazer sentido. Não foi quando a resposta apareceu. Foi quando eu parei de exigir que ela viesse do meu jeito. Quando eu abri mão de controlar o resultado, eu encontrei algo muito mais profundo do que uma solução. Eu encontrei paz, uma paz
que não depende de garantias, uma paz que permanece mesmo quando o cenário ainda é incerto. Talvez você esteja chegando agora nesse mesmo ponto. Um ponto em que o cansaço já não permite continuar lutando do mesmo jeito. Um ponto em que controlar deixou de trazer segurança. Se for assim, saiba disso. Existe cura nesse lugar de entrega. Existe clareza nesse descanso. Existe resposta quando a gente solta a necessidade de ter todas as respostas. Se essa mensagem falou com você, comenta: eu confio no agir de Deus. Que essa confiança te acompanhe nos dias claros e nos dias silenciosos. Que ela te sustente quando o medo tentar voltar. E que você se lembre sempre que foi exatamente quando você desistiu de controlar o resultado que a resposta que tanto buscava começou finalmente a se revelar.